Enquanto o desemprego aumenta no país, as vagas de estágio mantêm crescimento. Para os estudantes, a função de estagiário é uma das principais portas de entrada para o mercado de trabalho. Hoje é quinta-feira, 14 de abril, está no ar o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá, quinta-feira, você sabe, é dia do quadro Repórter PUC aqui no programa. E na semana em que acontece o PUC Aberta, a gente traz um tema de muito interesse para os estudantes, o estágio. É isso mesmo, Sérgio. Ontem eu conversei com os representantes de cada estande lá do PUC Aberta. Eles me contaram que as principais dúvidas dos visitantes é em relação à carga horária dos cursos, sobre as disciplinas, se tem matemática no curso, mas também se preocupam muito em relação ao mercado de trabalho, principalmente sobre estágios. Então, vamos mostrar agora uma matéria que explica o que é estágios, quais são as vantagens tanto para as empresas quanto para os alunos e quem pode fazer. Vamos ver? Vamos lá. O estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, educação profissional e de ensino médio. Mas o que vem a ser tudo isso? Em linhas gerais, o estágio é o momento em que o aluno sai da sala de aula e vai para o mercado de trabalho colocar em prática o que aprendeu. O Matheus, por exemplo, está neste restaurante há 6 meses e mesmo não tendo carga horária obrigatória de estágio, procurou uma oportunidade desde o segundo período da faculdade. Matheus, por que essa escolha? Mesmo não tendo essa obrigatoriedade no curso, é sempre bom vir direto para o mercado para se atualizar, pegar o ritmo, como mesmo é uma cozinha profissional, e é o que eu quero, né? A função de estagiário tem sido uma porta de entrada de jovens no mercado de trabalho. Na contramão da crise, o número de vagas de estágio no Brasil tem conseguido se manter no mesmo nível dos anos anteriores. Em uma instituição que faz a integração entre empresas e estudantes em Minas Gerais, nos 3 primeiros meses deste ano, o número de vagas oferecidas aumentou quase 11%. Enquanto isso, no último trimestre do ano passado, mais de 1 milhão de pessoas perderam o emprego em relação ao mesmo período de 2014, o que representa 1,1% da população ocupada. Para as empresas, o principal benefício da contratação de estagiários é o seu baixo custo. Como as instituições não mantêm vínculo empregatício com os estudantes, elas ficam isentas de diversos encargos sociais previstos na consolidação das leis trabalhistas. Mas as vantagens vão além. Para esta analista de recursos humanos, muitos gestores veem nos programas de estágio a chance de lapidar futuros funcionários. O diferencial hoje para a empresa é a questão de desenvolver mesmo um profissional, né? Porque a pessoa ela entra sem saber muita coisa e aí realmente a empresa ela tem essa questão de estar desenvolvendo o profissional com o decorrer do tempo, né? Como se diz, moldando o funcionário, o estagiário em relação, como se diz, à demanda da empresa, o dia a dia. Aliado ao ensino e à prática, é ainda mais fácil quando isso pode acontecer dentro da própria universidade, como é aqui na Clínica de Psicologia da PUC Minas, onde os alunos podem estagiar atendendo a comunidade. A Caroline, por exemplo, faz o 10º período do curso e está experimentando a única área da psicologia pela qual faltava passar, que é a psicologia clínica. Para ela, começar a fazer o estágio desde cedo foi fundamental para conhecer as várias possibilidades que a profissão tem a oferecer. Eu acho que é uma grande experiência, que outros alunos deveriam participar disso e que proporciona, né, a gente ver como que está o mercado de trabalho e ajudar na nossa formação aqui do curso. Mas este supervisor de estágios alerta que os alunos devem ter atenção ao procurar uma oportunidade e também dá dicas para os candidatos se saírem bem. Ele tem que avaliar bem a oportunidade e a empresa que está oferecendo a oportunidade, ou seja, conhecer a empresa, conhecer o ramo de atividade desta empresa. Ele não pode se atrasar na hora da entrevista, ele deve manter uma boa postura corporal, uma boa apresentação, porque a imagem pessoal dele estará sendo avaliada o tempo inteiro. Já na universidade, depois de todo o estresse e ansiedade do vestibular,
Os alunos ficam em dúvida sobre como conseguir um estágio, sobre qual o momento certo de começar a estagiar. Então, para responder estas e outras perguntas relacionadas ao assunto, recebemos aqui no estúdio o Alexandre César, ele que é representante do Centro de Integração Empresa Escola de Minas Gerais, o CIEMG. E recebemos também a Thabita Dorcas, que é analista de processos da PUC Minas e é ex-estagiária da universidade. Sejam bem-vindos. Bom, Alexandre, a gente começa então com uma pergunta que assombra muitos universitários. Qual é o momento certo para começar a estagiar? O momento certo para começar a estagiar é exatamente quando o estudante se matricula e inicia a vida escolar dele. Então, ele precisa colocar em prática aquilo que ele já começa a ver em teoria em sala de aula. O que se percebe é que muitas vezes o estudante ele tem essa expectativa, né, de algo novo para ele, um cenário diferente, mas ele precisa mesmo entender que a realidade dele, né, profissional, envolve estudar sempre e colocar em prática todo o conhecimento adquirido para a resolução de problemas adversos da profissão que ele escolheu para a vida. Bacana. Legal, Alexandre. E a Thabita Dorcas, como eu disse, ela é funcionária hoje aqui da PUC Minas, mas começou aqui como estagiária. Thabita, conta pra gente um pouco da sua história. Quando eu entrei na universidade, já estava procurando um estágio, e aí no segundo período, um colega meu me indicou para fazer uma entrevista aqui na coordenação de estágio integrado da PUC Minas. E eu fui entrevistada e eles estavam precisando de alguém com pouca experiência, exatamente para formar o aluno, né, para aquela demanda que eles estavam tendo. Era numa época de transição da nova lei, então eles estavam procurando pessoas assim que pudessem ajudar, e eu entrei na parte de gestão de convênios e contratos, que é muito importante porque é o que permite que os alunos façam o estágio. Então vamos falar um pouquinho agora dessa nova lei, né, em vigor desde 2008. De acordo com essa nova lei, Alexandre, quem pode estagiar? Quem pode estagiar são estudantes regularmente matriculados e frequentes às aulas em qualquer curso do ensino fundamental nos 2 últimos anos de educação de jovens e adultos, do ensino médio geral, dos cursos técnicos e qualquer curso da educação superior. Certo, gente, legal. Agora nós vamos até lá a PUC Aberta, que acontece no campus Coração Eucarístico da PUC Minas. E quem foi para lá hoje conversar com os alunos foi a Giovana Moselli. Boa tarde, Giovana. Olá, Pablo. Estamos hoje aqui no PUC Aberta com 2 estudantes da PUC Minas. Elas vão conversar com a gente um pouquinho sobre estágio. Agora eu falo com a Cíntia Mascarenhas. Ela está no 7º período de odonto. Cíntia, conta pra gente um pouquinho sobre o estágio obrigatório do curso de odontologia. Então, o estágio obrigatório no curso de odontologia acontece em 5 instâncias. Do 6º ao 9º período, nós temos o estágio supervisionado 1, 2, 3 e 4, com as unidades básicas de saúde cadastradas com a PUC Minas. Os alunos vão ao centro de saúde conhecer o funcionamento do centro, a prática de ação de cada funcionário e fazer o atendimento, que é o mais importante na área da odontologia, né? Ter esse contato, essa proximidade com os pacientes. E o 5º estágio, ele acontece externo, no período de férias, que a gente precisa fazer em algum consultório, alguma clínica da nossa preferência. É um estágio que a gente faz também o atendimento, o acompanhamento e com o objetivo de aprender e ter esse relacionamento mais próximo com a realidade fora aqui mesmo da faculdade. Cíntia, e conta pra gente, o que você sentiu quando você descobriu que o estágio no seu curso era obrigatório? Então, eu acho que é uma experiência, para mim, assim, quando eu descobri, foi uma experiência muito válida, porque ter esse contato externo com os pacientes fora da faculdade é de bastante aprendizado para a gente, né? Porque talvez seja assim, quando formar, logo após a graduação, cada um segue seu rumo, sua área, né? Então, a gente ter esse aprendizado durante um curso, eu acho que é de grande importância para todos os alunos. Muito obrigada, Cíntia. Bom, e agora nós conversamos com a Bruna Moreira. Ela está no 5º período do curso de Direito. Bruna, e no Direito, como que funciona? O estágio é obrigatório ou não? Boa tarde, Giovana. Então, no curso de Direito, nós não temos obrigatoriedade de estágio.
O que temos que cumprir perante a instituição são horas complementares, que podem ser feitas com palestras, cursos adicionais ou até mesmo um estágio que não é obrigatório. Bruna, e você? O que você acha do estágio? Você acha que é importante? Você já fez algum estágio? Está fazendo? Eu acho o estágio muito importante na vida acadêmica do aluno, inclusive no curso de Direito particularmente, atrelar a técnica de estudo com a prática, assim, a ciência técnica e prática é fundamental. Eu estou começando agora o estágio no Tribunal de Justiça, junto a um gabinete. Eu acredito assim que experimentar a prática é única e colocar o meu conhecimento na prática, é isso. Muito obrigada, Bruna. É com você, Pablo, de Giovana Moselli, para o Repórter PUC. Obrigado, Giovana. E agora vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais informações sobre estágio. Não saia daí, é rapidinho. Estamos de volta com o Espaço PUC. No quadro Repórter PUC de hoje estamos falando sobre estágios. É isso mesmo, Pablo. E agora a gente volta ao vivo do Campus Coração Eucarístico, onde está acontecendo o PUC Aberta. E quem vai conversar com a gente agora é a Mariana Xavier, que vai trazer algumas dúvidas dos futuros vestibulandos para a Thabita, o Alexandre comentar um pouquinho essas questões. Boa tarde, Mariana. Como estão as coisas por aí? Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Sérgio. Bom, a galera continua animada aqui no terceiro dia de PUC Aberta. E já que o papo é estágio, nós já conversamos com os universitários que estão escolhendo o estágio, né, já dentro dos cursos. E agora eu vou conversar com os alunos de ensino médio dos cursos pré-vestibulares sobre as expectativas para o estágio. Bom, gente, escolher o curso superior já não é fácil, né? E a gente ainda tem que se preocupar com o estágio. Eu tô aqui com a Camila. Camila, você acha importante fazer estágio durante o curso superior? Eu acho super importante porque acrescenta um conhecimento a mais que você não vê na escola e aí você acaba vendo no curso superior uma coisa que você não tem acesso na escola, né? E você, Esther, você sabe se o seu curso tem estágio obrigatório ou não? Eu não sei se ele tem estágio obrigatório, mas eu acho muito importante na área contra a medicina, fisioterapia, tudo que mexe com a anatomia humana, pois o estágio você vai mexer com a prática e você vai vencer o seu medo. Então, sim, é muito importante e eu já quero começar a olhar e ter mais sabedoria sobre essa área. Bom, e o Arthur ainda está meio em dúvida entre arquitetura e direito, mas você acha legal, Arthur, a ideia de fazer estágio e colocar em prática? Acho super interessante. Como eu já fiz ano passado no ensino médio, que eu fiz curso técnico de administração, eu fiz estágio e agregou muito ao meu conhecimento, porque eu pude ver na prática o que eu estava aprendendo. Bom, e é isso aí, muita gente associa, né, o estágio apenas ao curso superior, mas o Arthur quer a prova de que também pode fazer estágio no ensino médio. Vocês sabiam disso? Não, eu tomei conhecimento hoje. Então, e a gente está agora no estúdio com um especialista em estágio. Vocês gostariam de deixar alguma questão em relação ao estágio? Sim, porque eu já tenho uma área que eu quero fazer, né, que é a medicina. E eu posso fazer o curso de medicina, por agora, concluir no ensino médio? No estágio ainda? Isso. E você, Esther, quer deixar alguma pergunta? Também gostaria de saber se tem algum estágio que mesmo no ensino médio eu já posso ter essa prática de conhecimento. Você, Arthur, ainda está no pré-vestibular? Você tem alguma dúvida sobre estágio? Não, até que não tenho nenhuma dúvida sobre estágio. Bom, é isso aí, gente. Tem um tema muito legal para discussão. E é com você, Sérgio, Pablo, Mariana Xavier, para o Espaço PUC. Obrigado, Mariana. E nada melhor do que a Thabita e o Alexandre para responder essas questões para a gente. Bom, então, Alexandre e Thabita, pode fazer estágio no ensino médio, como a gente estava conversando, né? Pode sim. O interessante a gente falar que houve uma mudança, né, na matriz curricular do ensino médio das escolas estaduais, principalmente no caso do curso noturno, a partir de fevereiro desse ano. Então, eles entraram com uma nova disciplina no ensino médio, que é diversidade e o mundo do trabalho. E essa disciplina, ela oferece condições para que se tenha um professor orientador dentro da instituição e as condições necessárias para que o estudante desenvolva na prática dentro da empresa as teorias que ele está adquirindo dentro dessa disciplina. Então, cumpre-se a partir dessa resolução aquilo que também já era estipulado na própria Lei 11.788. Então, é um aspecto interessante, passa a ganhar força aqui no estado de Minas Gerais, que é pioneiro nesse sentido, né?
Os cursos técnicos, conforme o entrevistado ali bem falou, o estudante do ensino técnico ele pode, durante o curso, desenvolver o estágio não obrigatório, e ele também precisa do estágio obrigatório para alguns casos, né? Era a condição dele. E no caso da educação superior, também houve o levantamento dessa questão, ali nos casos de medicina, fisioterapia, arquitetura. O estágio não obrigatório pode ser feito ao longo do curso para aprimoramento profissional do jovem. Agora, a exigência do estágio obrigatório, também conforme depoimentos já colocados ali, né, nos entrevistados anteriores, isso vai variar de acordo com cada instituição de ensino, com o que está previsto na matriz curricular de cada curso, e pode ocorrer variação entre uma situação ou outra. Eu imagino que a Thabita vai conseguir falar um pouco melhor que eu nesse sentido, como é que esses cursos se organizam aqui na PUC, né? Isso, no caso, assim, até foi a pergunta dela se a partir de agora elas já podem começar a fazer o estágio nessas áreas, fisioterapia e medicina. Não, porque o estágio ele é a teoria e a prática, então é importante que elas ingressem no curso para poder ter a teoria e colocá-la em prática, e muitas vezes ter dúvidas, né, e já ter esse conhecimento de como lidar com o paciente, né, e outras questões. No caso da medicina aqui na PUC, o estágio já é desde o primeiro período, ele é obrigatório e os alunos já vão, desde o início, aliando essa teoria à prática. No caso de fisioterapia, tem a clínica de fisioterapia aqui na PUC e também tem os hospitais, que a PUC tem convênio com eles e os alunos já vão ter nessa prática. Bom, Pablo, eu acho que agora a Thabita pode falar um pouquinho pra gente. Você vê essa importância também de um aluno que estuda em algum curso que não é obrigatório o estágio, mas entrar para algum estágio para aprimorar as suas técnicas? Com certeza, porque foi o meu caso. Eu entrei numa área assim, que não imaginava lidar diretamente com estágio. Eu sou administradora hoje e para mim essa formação foi excelente, porque o estágio ele não é somente para você ter ali a prática do que você está aprendendo, mas sim aprender a lidar com as chefias imediatas, aprender a lidar com o público, saber se portar. Então, o estágio, desde o início, ele é muito importante para o aluno, para ele ingressar no mercado de trabalho. É verdade. Esse ponto aí, ele tem uma relevância enorme, porque o estágio, até a legislação que veio, a legislação anterior, a de 2008, né, ela já previa 3 finalidades para o estágio. A primeira é a profissional, que é óbvia, né, o que se vê na teoria, você exercita na prática através do estágio. A social, que é exatamente essa interação que o jovem tem, né, dentro da empresa, fora dela, com fornecedores, clientes, etc. E a cultura organizacional, né, o aspecto cultural do estágio. Então, ele tem noção de hierarquia, ele precisa se adequar no que se refere à apresentação, comportamento e postura, àquilo que a empresa exige dele em cada área profissional. Então, esse é um ponto também interessante da gente conversar a respeito. Com certeza, Alexandre. Como nós vimos, o estagiário não tem carteira assinada, eles têm um contrato. E tem um período mínimo ou máximo para esse contrato? A legislação prevê um período máximo para o estágio, que é de 2 anos. Desde que o estudante esteja regularmente matriculado e frequente as aulas. A exceção para essa regra é o caso do ensino médio, né, porque as instituições permitem que o estudante faça o estágio obrigatório após a conclusão da parte teórica. E também aqueles casos que o estudante possui alguma deficiência física, o tempo é maior também. Ah, bem lembrado. Bom, Alexandre e Thabita, a gente sabe que tem toda a legislação que ampara, né, o estagiário, mas quando a empresa ela deixa de oferecer, né, aquilo que ela propôs inicialmente a oferecer para o seu estagiário, quando ela foge um pouco daquilo que foi combinado, como que o estagiário, quando existe talvez um desvio de função, como o estagiário deve agir nesses casos? Primeira coisa é procurar o supervisor imediato dele, que sempre é informado nos contratos de estágio, e conversar sobre isso, que está havendo um desvio de função. Agora, se esse desvio da função não tem nada a ver com a área dele, o ideal é ele rescindir o estágio, né? Porque o estágio é para o aluno realmente aprender ali na prática mesmo. Então, não é interessante para ele ficar numa área que ele não vai ter nenhum tipo de aprendizado. O interessante é que, no nosso caso, nós temos uma equipe de consultoria, são consultores de integração, profissionais que conhecem aspectos legais e operacionais do estágio. Então, quando o estudante procura a nossa instituição, o CIE Minas Gerais, e relata algum desvio de função ou até algum descumprimento do que foi negociado no contrato de estágio, o consultor visita a empresa e procura fazer a adequação daquilo que é previsto tanto na legislação
quanto no próprio termo de compromisso de estágio. Não havendo a possibilidade dessa adequação, então a orientação é mesmo, que a Thabita deixou claro aqui, né, é a rescisão do termo de compromisso. Inclusive aqui na PUC a gente tem uma ferramenta muito bacana, que é o relatório de estágio, que é obrigatório para o aluno responder, e ele nesse relatório ele pode colocar essas questões de desvio de função e o coordenador do curso normalmente entra em contato com a empresa. No nosso caso também temos um relatório, que é o relatório de acompanhamento de estágio, né, que o estudante preenche periodicamente, e ele relata tanto para o professor orientador dele, no caso do estágio obrigatório, o supervisor do estágio na empresa também recebe uma via desse documento, e o CIE para poder fazer as devidas adequações, quando é o caso. E quais são as dicas que vocês dão para quem está começando a procurar um estágio agora? Primeiro é procurar, né, olhar as demandas do mercado, procurar se portar bem, entender a cultura da empresa na qual ele está ingressando, procurar saber um pouco mais da história, ver se eles vão ter um plano de carreira, vão poder ter um crescimento lá, né, e se adequar mesmo. E suas dicas, Alexandre? É importante, ele tem que fazer inscrição. Então, ele tem que procurar o setor de estágio aqui na PUC, a coordenadoria de estágio, fazer a inscrição dele. No nosso caso, o estudante pode se inscrever a partir do nosso site, que é ciemg.org.br. Lá tem todas as informações. Ele tem, a partir do momento que faz a inscrição, ele tem acesso às vagas. Ele precisa ter um bom currículo, né? Então tem orientações também no nosso site para elaboração de um bom currículo. É a primeira coisa que é pedida para o estudante quando ele participa de algum processo seletivo. Ele precisa pensar na questão da postura, do comportamento dele, porque afinal de contas é o marketing pessoal dele que está em jogo. Ele se vende como profissional quando participa de algum processo seletivo, então são questões importantes. Sim, bom, ótimas dicas, né, Pablo? Um bate-papo muito legal. Infelizmente o nosso tempo acabou, agradeço muito a presença de vocês aqui hoje. Sejam sempre muito bem-vindos ao Espaço PUC, viu? Muito obrigado. Obrigado pela presença. Mas antes de nós encerrarmos o programa, vamos voltar à PUC Aberta, sim, pois a Isabela Lima tem um último recado para a gente. Boa tarde, Isabela. Olá, Pablo. Olá, Sérgio. Eu estou aqui diretamente do PUC Aberta para lembrar para vocês que amanhã, a partir de 4h30, ao vivo, tem Espaço Cult. O entrevistado é super especial. Além de cantor, ele é estudante aqui da PUC, faz publicidade e propaganda. Não perca que o programa tá demais. É com vocês aí do estúdio. Obrigado, Isabela. O Pedro até participou com a gente aqui do Talentos da PUC, então amanhã mais música aqui na PUC TV, né, Pablo? Com certeza, um bom exemplo. E muito obrigado pela participação, e você pode participar também enviando sugestões e comentários para o e-mail do programa, que é PUCminas, @pucminas.br, e pelas redes sociais da PUC TV. É isso mesmo, Pablo. E lembrando que amanhã é dia de Espaço Cult, mas na segunda-feira eu estou de volta com a Mariana Xavier no Espaço PUC, às 4h30 da tarde, na PUC TV Minas e TV Horizonte. Muito obrigado pela companhia e até lá. Até lá, tchau.